Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 13 de Atos. E aqui a gente vai começar então com as viagens missionárias de Saulo. A gente vai descobrir também, eu acho interessante, algumas coisas da Bíblia. E isso eu tiro das minhas referências, buscas. Tem um dicionário chamado Dicionário Strong, que é o significado das palavras em árabe, o significado original ali, né? E também dá um pouco de exegese, de contexto, de estudo. Então é bem legal também esse instrumento, né? Pra gente tá retirando o máximo de informações da Bíblia. Como vocês sabem, esse é um canal onde a gente lê um capítulo da Bíblia por dia. Então a gente agora tá chegando aí em Paulo. Então a gente tá muito próximo ao fim, já foram todos esses livros, capítulos, páginas. Faltam essas, e se Deus quiser, o Senhor há de nos sustentar para estar aqui até o fim. E é isso, então é uma jornada de muita descoberta, de muita profundidade, né? Tá certo que eu leio mais de um capítulo por dia, eu leio outros textos, meu devocional de fato é de manhã, então eu faço mais leituras, isso me proporcionou aí um mergulho na Bíblia muito profundo. Então, e aqui é o nosso momento assim onde eu posso, quem sabe, dar um parâmetro, né, uma visão, trazer talvez uma inspiração para você gostar de ler a Bíblia, ver que tudo Deus fala, que tudo tem motivo de estar lá na Bíblia, não só pegar aqueles textos que todo mundo conhece, né, mas a gente aprender a Bíblia inteira. E uma das coisas que eu comecei falando e esqueci é essa questão do nome de Paulo, né? Que muitos dizem que Deus, quando o encontrou, mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Mas a gente não vê isso no texto, né? A gente vê ali Jesus se encontrando, dando as coordenadas, falando o que ele devia fazer, mas aqui na minha referência, pelo menos, vai falar que Saulo era um nome em hebraico e Paulo um nome romano. E como a gente vai ver mais tarde, Paulo tinha dupla cidadania de fato, ele era um judeu, mas ele era um romano, ele tinha cidadania romana. E como o ministério dele foi muito para fora, que aliás a gente vai ver isso aqui hoje, então o nome Paulo meio que mais se concretizou. Então eu acho que é uma boa explicação, porque a gente não vê de fato no texto, mas querendo ou não requer estudo, aprofundamento, enfim. Se você tem a oportunidade, se você já sabe sobre isso e puder contribuir aqui nos comentários, ou se você tiver interesse, curiosidade, eu aconselho ir mais a fundo, buscar um estudo sobre isso. Amém? Vamos começar orando. O capítulo de hoje é muito longo, provavelmente eu não vou ter como falar muito a respeito dele, mas que enquanto a gente vai compartilhando aqui, esse texto venha queimar em nosso coração e nos dar orientação daquilo que o Senhor quer e tem para falar conosco hoje. Amém? Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma oportunidade de ler a Tua Palavra, Deus, aqui reunidos, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Deus, mesmo os que entrarem depois, que o Senhor, sabe, Deus, possa falar conosco através da Sua Palavra. Nós oramos, te pedimos por entendimento, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, queremos ver, queremos ouvir a Tua voz falando conosco. Senta ao nosso lado, Espírito Santo de Deus, e nos explique cada parte deste capítulo, em nome de Jesus. Amém? Vai dizer assim: na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene,
Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviaram na sua missão. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas, e eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Paulo e os seus companheiros navegaram na cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou, fez o sinal com a mão pedindo silêncio e começou a dizer: Homens de Israel e todos vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu os 7 povos na terra de Canaã e o povo de Israel se tornou dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhe deu juízes até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isso a respeito dele: Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Mas, quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: Quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escutem, ele vem depois de mim, porém eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. Paulo continuou: Meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês, não-judeus que temem a Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador. E também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essas profecias. E embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandasse matá-lo.
Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou, e durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galileia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E foi isso que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a você as bênçãos sagradas e certas que prometi a Davi. E em outra parte das Escrituras, lemos também: tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Prestem atenção, vocês que zombam de Deus. Fiquem espantados e morram, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte a fim de falarem do mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês que são judeus. Mas, como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então, agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus atiçaram as mulheres não-judias da alta sociedade convertidas ao judaísmo e também os homens mais importantes da cidade, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto contra eles e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Gente, ia falando rapidamente, meu tempo já vai acabar, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é a ousadia, o preparo de Saulo, que foi durante a vida dele. Como nós sabemos a respeito de Saulo, ele era um responsável e exímio estudante da lei de Moisés, por isso que ele perseguia para matar cristãos, né? Porque ele conhecia até a parte ali dos pecados da lei de Moisés, onde você fazia o que era bom, você recebia o que era bom, você fazia o que era mal, você recebia o que era mal. Mas aí depois que ele encontrou Jesus, ele começou a caminhar ali com Barnabé, com os apóstolos, Pedro, João, Tiago,
E começou uma perseguição tão grande na vida de Paulo que ele precisou voltar para Tarso, que era a cidade de origem dele, e ele ficou ali durante um tempo. E ali, nesse tempo, também ele foi forjado e foi sendo preparado. Então, todas as áreas da nossa vida, tudo que acontece hoje, ela tem um propósito. Se, sabe, Deus te chamou, Deus te escolheu, não acha que sua vida está acabada por alguma circunstância que está acontecendo, sabe? E aqui, então, a gente vê Paulo não perdendo a oportunidade em duas ocasiões. Primeiro ali, Paulo Sérgio vai dizer que ele era uma pessoa muito importante, muito inteligente, amigo do governador, alguma coisa assim. E aí, mas ele tem um amigo chamado Elimas, né, que era um mágico e que ele não queria que Paulo Sérgio conhecesse a palavra de Deus. Então, ele tá ali tentando, não se aproxima desses cristãos não, que não sei o quê. E Paulo, com muita ousadia, vira e fala, você é um filho do diabo, você é contra tudo aquilo que é bom. Então, Paulo, ao ver aquela vontade que o outro está de conhecer a palavra de Deus e ver alguém se interpondo no caminho, ele vai e ele exorta aquela pessoa com muita franqueza, muita sinceridade, muita ousadia, porque, cara, aquele cara era amigo, como assim você vai chamar alguém de filho do diabo naquela época, né? E em outro momento, é ali quando ele tá na sinagoga, ele também não deixa que eu sou o maioral aqui, eu tenho que falar. Não, ele esperou a vez dele, ele esperou alguém virar e falar, nós sabemos que vocês estão aqui em missão, então se vocês têm alguma coisa para falar, para consolar, para exortar a gente, venha falar agora. Eu acabei de ler isso aqui, tá, gente? Se vocês não se atentaram, depois vocês voltam ao texto. E aí ele vira e ele levanta e ele começa e ele explica desde Abraão vindo ali, passando e mostrando, gente, de fato, sabe? Deus fez isso pelos nossos antepassados, Deus constituiu Davi, mas Davi infelizmente morreu e apodreceu na sepultura. No entanto, Jesus nunca apodreceu porque Deus o ressuscitou e isso ele fez para perdão dos pecados. Aquilo que a lei de Moisés condenava, Jesus veio para reparar e para quebrar a força dessa lei pela graça, pela vida e ressurreição dele, pela vida, morte e ressurreição dele. Agora nós podemos ter então essa vida de novo. E aí vai dizer, só para finalizar, que os judeus ficaram com muita raiva, né? E isso eles ainda estavam pregando para judeus. E ele vira e ele fala, seguinte, eu bem que tentei, a gente quer a todo custo que vocês sejam salvos, mas vocês estão endurecidos demais, então agora nós vamos procurar fora, porque tem muita gente querendo. E diz que quando a gente os ouviram, então eles se alegraram, falaram, caraca, pra gente, essa é a nossa vez, e essa é a nossa vez. E é isso, vamos aproveitar essa janela de oportunidade que Deus nos deu, vamos nos aprofundar, conhecer e deixar que essa palavra transforme a nossa vida e o mundo ao nosso redor, aqueles a quem essa palavra precisa alcançar. Hein? Tchau, tchau, beijo!